Olá, você de casa e internautas que acompanham os principais fatos e acontecimentos de Sidrolândia através do RN. Hoje nós estamos trazendo uma entrevista exclusiva com o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Sidrolândia, Jean Nazareth, pré-candidato a prefeito do município pelo Partido dos Trabalhadores. Há 20 anos atrás foi a última vez em que o PT disputou a prefeitura de Sidrolândia com o então candidato Rubem Succo. Jean, muito boa tarde. Em primeiro lugar, um prazer recebê-lo aqui na redação do jornal eletrônico Região News. Como é que estão os preparativos? Nós já estamos aí caminhando para o início do mês de março. Você que eventualmente se colocou o seu nome à disposição dos partidos trabalhadores. Bom, primeiramente, Marcos, eu mais uma vez parabenizar você, a toda a equipe do Região News, por esse excelente trabalho que tem feito no nosso município, ao qual a gente tem uma admiração enorme pela imparcialidade que vocês conduzem. De tão importância o jornal Região News que tem por Sidrolândia e região, né? Bom, Marcos, aqui hoje falando como um pré-candidato do PT, como você bem disse, o Rubem Succo, saudoso Rubem Succo, foi candidato em 96, de lá para cá havia muitas especulações. Será que o PT lança, não lança, tal coisa? E agora, mais que natural, devido a todos os acontecimentos do PT, nós precisamos realmente voltar a brilhar, voltar a fortalecer o nosso partido. E o partido me lançou esse desafio, colocando o meu nome como um pré-candidato, e eu topei, estou aqui pronto para a batalha. Jean, eventualmente o Partido dos Trabalhadores em Sidrolândia, como você disse, né, falando a respeito dessa questão da reestruturação do partido, de fato tem que passar por esse processo, né, de reestruturação. E nós estamos vendo aí, estamos acompanhando, né, nos últimos 90 dias, um pouquinho mais talvez, muitas lideranças que são extremamente importantes para um processo político. De alguma forma essas lideranças estão imigrando para outros partidos. Aí a gente pode citar inúmeros exemplos, né? O próprio secretário hoje, secretário de Desenvolvimento Rural, César Queiroz, eventualmente hoje está no PSB, o vereador Sérgio Bolzan também, de Malas Prontas, para o PSB. A última informação que eventualmente acabou abalando aí, né, alguns setores do PT foi o anúncio recente do vereador Edivaldo dos Santos, também anunciando que está buscando uma outra legenda para disputar talvez a eleição de vereador ou até mesmo de prefeito. Enfim, a gente observa assim, uma espécie de esvaziamento do PT neste momento, onde a legenda de alguma forma tem essa missão. Não só em Sidrolândia, mas todo o estado de Mato Grosso do Sul, buscar esse fortalecimento, né, esse reaparelhamento do partido para que o partido eventualmente possa crescer, vamos colocar assim, com vistas para essas eleições municipais. Como é que você, na condição de pré-candidato, está vendo esse cenário? Marcos, eu acho que a saída desses companheiros, acho que foi natural. Nós passamos por uma eleição complicada e você acompanhou bem isso em 2012, ao qual esses companheiros que você citou, a maioria deles não acompanhou a sigla do PT, já não vinha acompanhando o PT desde a eleição passada, e era uma questão de tempo. Isso era natural que eles iriam sair, até muito pelo contrário. Esse pessoal que saiu, eles não somaram com o PT, eles atrapalharam o PT. Se não tivesse atrapalhando o PT, o pessoal que aqui de Sidrolândia sabe o que eu estou dizendo, talvez o resultado da eleição seria outro. Não seria o prefeito atual que estaria na prefeitura, seria o prefeito na época que era o candidato junto com o PT, seria o Acelino, e eu como vice. Então eu digo, essas baixas que o partido teve, eu não vejo como uma perca para o partido. E a questão onde você fala assim, os rumores, a questão de alguns membros do partido estar um pouco alvoriçado, falando que vai sair do partido e tal, até nós temos orientação até do nosso presidente regional, do BIF, né, onde o BIF fala o seguinte: se alguém tem que sair do PT, se alguém quer sair do PT, tem que ser natural e tem que ser agora. Né? Não dá para estar bajulando o cara, esperando para chegar lá na hora da eleição fazer a mesma coisa que ele fez na eleição passada.
Está apoiando um outro partido que é fora do que determina a nossa convenção, tal coisa. Quando tira um encaminhamento, o PT tem que estar alinhado, né? Então agora é o momento. Então eu acho assim que todas as baixas que deram, lógico que essas pessoas que passaram em algum certo momento colaborou para o partido para chegar onde é hoje, onde está hoje. Mas chegou um momento que isso, a pessoa optou, ou vai ficar com o cargo ou vai ficar no partido. Optaram ficar por cargo, então tem que sair, né? Então eu acho assim, o PT teve, sim, uma baixa, mas se a baixa visando essas pessoas que saíram, qual você citou, o nome, não vejo como baixa. Eu vejo que foi já pessoas que já estavam prejudicando o PT de uma certa forma. Agora, o vereador Edivaldo dos Santos, e aí nós vamos discorrer aqui a respeito desse tema alguns minutos, ele disse com todas as letras, numa entrevista recente ao RN, de que o PT de Sidrolândia estaria atrapalhando os seus projetos, porque ele também, de alguma forma, disputa internamente, né, junto com o senhor, um espaço para disputar a Prefeitura de Sidrolândia, muito embora ele tenha alguns problemas na Justiça que precisa eventualmente resolver para então saber se vai ou não ser candidato. E por outro lado, eventualmente haveria essa discórdia, essa disputa interna, onde eventualmente o senhor estaria articulando, né, para tentar tirá-lo, abro aspas, desta disputa interna, para o caminho ficar livre para o senhor eventualmente vir a ser o candidato do partido em Sidrolândia. O que o senhor tem a dizer com relação a isso? Marcos, primeiro dizer do respeito que eu tenho com o vereador Vadinho, o Edivaldo Santos. Respeito ao qual que até quando ele colocava-se como um pré-candidato do partido, sempre respeitei, nunca deixei de falar que é natural isso. Qualquer filiado hoje, desde que esteja em dia com o partido, ele está apto para disputar ou o cargo de prefeito ou vereador, ou assim achar que seja. Mas reunimos o diretório, reunimos a executiva, conversamos muito com o vereador, inclusive eu mesmo, junto com o presidente, nós fomos até o sítio dele, pedi para ele que retirasse a candidatura dele a prefeito, porque o momento não era dele adequado, até porque nós achamos difícil você sair e pedir voto para uma pessoa ao qual ele ainda tem que resolver a vida dele eleitoral. Ele tem problema sério e ele sabe disso. E nós do PT sabemos disso também. Existe a coisa de prestar conta e ser reprovado. Existe a coisa de não prestar conta, sabe? Acredito eu que ele vai se livrar disso e torço para isso. Torço para isso. Enquanto ele estiver no partido, é uma peça muito importante para o partido. O Vadinho tem um respeito por ele e sei que numa campanha ele não brinca. Ele é um cara agressivo, ele vai para cima, o pessoal gosta dele, o povo gosta dele. É um baita de um parceiro. Seria o nosso puxador de voto se fosse nosso candidato a vereador. Acredito cegamente nisso. Porém, assim, Marcos, aquilo que eu te disse, na campanha passada também estava no outro palanque, não acompanhou o partido. Então, se tiver que saia logo. Essa é a frase ao qual eu digo. Às vezes até na entrevista dele eu notei que ele foi muito no particular e coisa e tal. Não, eu faço política, eu não vou no particular. Acho que cada um tem a sua vida particular. A vida política de cada um a vida particular de cada um a gente tem que respeitar. Agora a política a gente faz assim. Cada um no seu momento. Teve um momento que era meu, eu fui presidente da Câmara. Contra um monte de gente, pago o cara dentro do meu partido por isso. Mas era o meu momento. Virei presidente da Câmara por ser ousado, por acreditar no projeto. Então, assim, respeitando muito o vereador. Mas eu acho que agora não é o momento do vereador Vadinho. E talvez isso criou um certo limo, ranço, mas eu acredito ainda que o Vadinho vai repensar. Ele é bem quisto dentro do PT, ele é bem-vindo dentro do PT. Acredito que mais cedo ou mais tarde ele Deus vai iluminar a cabeça dele, ele vai ver que o caminho dele é no PT, ele vai conseguir resolver a situação dele eleitoral. Acredito muito nisso, que são bons advogados que estão cuidando dessa questão para ele. E resolvendo a questão, nada impede o Vadinho de ser também até um pré-candidato. Nós vamos decidir isso na convenção do partido. Hoje eu estou como o único pré-candidato colocado, mas nós temos vários filiados aí que estão aptos. Então, pronto, amanhã depois aparece um outro aí que vai disputar comigo dentro de um colegiado, dentro de um todo dentro do PT. Então, a gente tem que respeitar. O PT é assim, o PT não tem o cacique, o PT não tem o cara que manda.
Se você pegar o PMDB, se falar quem manda, você sabe quem é. Não, é fulano manda no PMDB. Quem manda no PSDB é fulano. Quem manda no... Assim vai, o PT não tem aquele cara que manda. Pode chegar o Zeca do PT, pode chegar o Lula aqui em Cidolândia e falar assim, o candidato é o Jean. Não é eles que vão decidir. Não é o Zeca que vai decidir, não é o Lula que vai decidir. Mas sim a militância que vai decidir, sabe? Então nós vamos obedecer isso à risca. Agora, o senhor tocou num assunto aí, eventualmente, né, que o vereador Edivaldo Santos teria partido aí para um ataque quase que pessoal contra a sua pessoa, né, nos bastidores, nos corredores da política. E uma das frases muito usada ultimamente pelo vereador é de que, eventualmente, o senhor estaria se aventurando num projeto em causa própria. O que o senhor tem a dizer com relação a isso? Bom, Marcos, eu gostei que você perguntou isso, até porque, assim como você está me perguntando, todas as rodinhas onde a gente vai, o grupo de WhatsApp, o pessoal fala isso. O Jean está se aventurando, o Jean está pegando por causa própria, Jean quer ser vice e tal. Não é isso, gente. Nós temos um projeto. Eu, desde os meus 16 anos, eu venho militando dentro desse partido. Filiei em 2003, mas antes disso eu já voltava no Lula, já tinha uma formação política e tal. Agradeço muito a professora Leonice, que foi uma das fundadoras do partido aqui. E a minha formação, praticamente a Leonice teve uma grande culpa, vamos dizer assim, né, participação da forma que eu toco política. E hoje, Marcos, eu tenho 40 anos. Eu vejo que há 20 anos atrás, quem mandava aqui no nosso estado era o Wilson Barbosa Martins, Pedro Pedrocian e o Marcelo Miranda, era esses os barões aí da coisa. Quando esses caras eram governador do estado, o Zeca do PT, o André Putinelli, o Teruel, o Bife, esse pessoal, todos eles tinham 40, 45 anos, que é a idade que eu tenho hoje. Você entendeu? E hoje eu enxergo o quê? Hoje eu enxergo que o Zeca está com 66, o André está com 70, o Teruel está com 72, o Bife está com 60 e pouco e tal. Automaticamente, 1 ou 2 mandatos, esse pessoal está fora. E os ousados de hoje, as pessoas que hoje vão enfrentar, colocar o nome, colocar o partido em si, vai ser os próximos prefeitos, o próximo vereador, o próximo deputado estadual, federal, governador. Vai falar, poxa, o Jean é ousado, ele quer ser governador do estado. E por que não? Se o Pedro Pedrocian saiu lá de Miranda, se o Zeca do PT saiu de Porto Murtinho, se o André Putinelli saiu de Fátima do Sul, se o Reinaldo Azambuja saiu aqui de Maracaju, por que não pode ser um cidolandense? Você entendeu? Então nós temos que ser ousados sim. E quando eu olho esse projeto visando o meu partido, o PT, eu vou ser um soldado. Vou ser um soldado. Se tiver outro junto comigo, ousado igual, gente, vamos junto. Nós vamos construir alguma coisa melhor para o nosso município. Nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer mais. Se você for analisar o que era a Câmara Municipal antes de pegar a presidência, antes de pegar... aquela velha história. Se você pegar hoje o prefeito atual, o que está hoje na administração, o prefeito anterior, quando desmataram o nosso estado, desmataram com CBT, aquele trator que tinha muita força, porém ele lento, aquela coisa toda. Então eu vejo hoje a administração dessa forma, talvez com muita força financeira, mas é um CBT na administração, é devagar demais, muito lento. E hoje nós não aceitamos mais isso. Hoje tem uma porcaria de um celular que ele faz tudo. Hoje nós estamos já na era do século XXI, nós não podemos mais administrar da forma que eles estão administrando. Então é isso que nós queremos mudar, é uma roupagem nova que a política está pedindo. O senhor acha que, usando essa, abro aspas aí, né, metáfora, enfim, usando esse exemplo, melhor dizendo, da tecnologia, para a gente tentar entender um pouco qual que é a sua filosofia ou metodologia de governo. O senhor acha que, eventualmente, as pessoas evoluíram, as coisas ficaram mais rápidas, a tecnologia num todo, né, ganhou aí uma velocidade incrível e a coisa pública continua sendo administrada com o mesmo modelo de 20, 30, 40 anos atrás, mais ou menos isso? Com certeza, Marco. Eu, como presidente da Câmara, a primeira coisa que eu tentei colocar, e eu acho que dentro do que eu alcancei, eu fiz. Quando eu peguei, tinha 9 vereadores. Tinha, em média, 9 computadores, só que era uma sala para cada 2 vereadores. Era uma coisa apertada, não tinha mínima condição de atender uma pessoa dentro da Câmara. O que a gente fez? Fizemos um projeto ousado.
Em menos de 2 meses, nós reformamos toda aquela Câmara, toda ela. Colocamos um painel digital, colocamos telão, melhoramos o sistema de som, as poltronas rasgadas, nós trocamos todos o que tinha que fazer. Colocamos uma sala para cada vereador no prédio antigo ainda, abrimos 9 salas e não deixamos ninguém no corredor. Para isso, nós não precisamos tirar nenhum funcionário público de dentro da sala deles. Visando já que 2012, ao eu sair e entregar o meu mandato, mesmo não sendo mais vereador, porque fui candidato a vice-prefeito, já pensei o seguinte: vou deixar 13 gabinetes pronto para o próximo presidente chegar e só colocar os vereadores nos seus lugares. Eu acho que é assim, você tem que ter visão de futuro. Nós precisamos fazer o assentamento produzir. E não é pegar e obrigar o cara a produzir, é mostrar para ele que com pouca coisa ele pega e revoluciona o lote dele e vai trazer o dinheiro aqui para o município. Um dia eu estava na reunião, lá na aldeia Córrego do Meio, estou andando bastante. Lá na aldeia Córrego do Meio me perguntaram isso, falaram: Jean, o que você pensa do assentado? Você gosta do assentado? Eu falei: lógico que eu gosto. A sexta-feira, quando tem a feira aqui, a feira livre, a cidade movimenta. A cidade está cheia de gente, por quê? Porque o assentado veio para a cidade. E quando ele vem, gente, ele vem lá com seus 100, 200, 300, 500 reais no bolso. Isso vai ficar aqui no nosso município. Às vezes você pega o cara aqui no município que ganha 3, 4, 5 mil reais, ele, às vezes nem tanto ele fica aqui na nossa cidade no final de semana. Pega o carrinho dele, vai lá fazer compra em Campo Grande. E esse pessoal ganha 100, 200, 300, 500, 600, um salário por mês, vai ficar aqui no nosso município. Nós precisamos fomentar isso, fazer produzir. Fazendo produzir, o que vai acontecer? Vai ter dinheiro no bolso. Tendo dinheiro no bolso, o que vai acontecer? Vai vir dinheiro para a Cidrolândia. Assim a gente faz o globo girar. Agora, Jean, eventualmente vamos partir aqui para nosso bate-papo um pouco mais focado na questão da administração pública. Como é que o senhor, do ponto de vista político, do ponto de vista do cidadão, que impostos, enfim, de alguma forma o senhor que está empreendendo na cidade também, como é que o senhor analisa, como é que o senhor avalia o atual momento em que Cidrolândia vive administrativamente? Marcos, não dá para falar de Cidrolândia sem falar do Estado. Esse governo do PSDB, ele é taxado como o governo criador de taxa, nunca vi igual. Tudo qualquer coisa que vai fazer, primeira coisa, aumenta a taxa então. Agora colocaram a taxa de lixo na água. Você pagava lá no IPTU em torno de... Não chegava a 100 reais, talvez, no IPTU, você pagando lá a taxa de lixo. Agora você paga 20, 30 reais por mês de lixo. E a coleta de lixo ainda tem suas deficiências ainda. Colocando aí a parte O senhor é contra essa cobrança de taxa de lixo? Sou contra. Eu acho que tem outros meios. Você não precisa entrar no bolso do cidadão, tirar o dinheiro do cara que ganha já pouco, 20, 30, 40 reais por mês. Poxa, dá diferença. Dá diferença pro pai de família. Eu sou contra. Eu acho que tem outros meios. Você tem que tratar os diferentes iguais. Assim diz a nossa Constituição. E aí o que acontece? Talvez os grandes barões aí vai pagar os 20, 30 reais também, talvez até menos. E agora a população, 20, 30 reais pesa. Agora sim, eventualmente, o senhor acha justo, eventualmente, a prefeitura arcar com toda essa despesa da taxa do lixo, que gira em torno da taxa, coleta, né, do lixo, melhor dizendo, que gira em torno de 1.200.000, 1.300.000 ano, ante uma receita que antes era cobrada no IPTU de 60, 70 mil reais ano? Como é que o senhor avalia isso? Porque a conta não fecha. Marcos, eu penso o seguinte: se você for dar uma olhada, não saindo desse assunto, mas já saindo, colocar o transporte universitário. O que o transporte universitário dá de lucro para o município? Depende da cabeça do prefeito. Eu acho que esse prefeito atual não tem um mínimo de compromisso com os universitários. Por quê? Cortou-se o transporte universitário, deu toda aquela polêmica, deixou o pessoal perdendo aula, tal coisa. Em 2008, salvo engano, foi criado o transporte universitário 100%. De lá para cá, Marcos, o que nós temos de jovens, nosso filho de Cidrolândia, que está qualificado, que está pronto para assumir qualquer emprego aqui, em qualquer banco, qualquer lugar. Antes você entrava na Seara Alimentos, você via só o pessoal de fora. Quando arrumava o serviço aqui para o pessoal de Cidrolândia, sabe o que era? Para cortar o franguinho lá. Cortar 8 horas, fazendo tendinite, bursite, todo quanto é nite da vida você pega lá dentro. Então, assim, tem que ter a visão, Marcos, que tem outros meios de fazer e não sacaneando o bolso o IPTU do cara que pagava lá seus 100 reais, 200 reais de IPTU, ele dobrou. Isso é loucura. Você entendeu?
Lógico que existiam algumas falhas do governo anterior, por não ter, talvez, cobrado o valor que tem que cobrar tal coisa, mas isso tem que ser gradativamente. Você não pode tirar do cidadão, um mês ele está lá com R$500 no bolso, daqui a pouco ele está com 200, porque a prefeitura comeu 300. Não dá, tem que pensar na família. A necessidade de comer é agora, não é amanhã. Você entendeu? Então, assim, eu acho que a prefeitura não é preciso arcar com tudo isso, porém tem que ter uma programação. Não dá para estalar o dedo e falar, resolvi, pronto. O senhor também não acredita que, eventualmente, isso foi uma falha dos próprios prefeitos, eventualmente, que, não querendo defender, mas que antecederam o atual governo? Porque, observa, um terreno onde o senhor, eventualmente, construiu o seu escritório de advocacia, a título de efeito de IPTU, na prefeitura, o valor venal vale em torno de R$40 mil, R$35 mil. Só que é um imóvel que está sendo comercializado por mais de R$200 mil. Ou seja, havia uma defasagem muito grande, né, com relação a essa questão da cobrança do IPTU. O senhor acha que os governos passados também não foram omissos ou talvez populistas para não criar esse desgaste político? Com certeza, por isso que eu falo para você que está na hora de mudança. Não dá para administrar da forma que administraram os anteriores, inclusive o atual. Você entendeu? O que acontece? Se você pegar aí a administração de 20 anos atrás, administrava com o quê? Com a caderneta no bolso, aquela cadernetinha pequena que os caras anotavam ali o que tinha que fazer durante o dia. Hoje não dá mais fazer isso. Hoje o cara tem que ter agilidade. Então, o que aconteceu? Os governos anteriores, inclusive uns do PSDB, que não fez. Agora, não dá para chegar uma administração e mudar da água para o vinho. Não dá. Não estou dizendo pelo meu escritório que é um fato isolado, mas e o resto da população? Nós temos aqui vários bairros, Cascatinha 1, Cascatinha 2, São Bento, tal. Como é que fica? O problema é se for só não, é na área ali que está o escritório, que está o pessoal ali, que é mais comércio e tal, até ficaria quieto. Mas não foi geral a mudança. Então isso preocupa, porque mexeu no bolso do cidadão sul-holandense. Estamos batendo um papo aqui com o ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Sidrolândia e também já foi candidato a vice-prefeito numa chapa em 2012 com o PMDB. Onde o empresário Celino Cristal disputou a prefeitura de Sidrolândia e o PT, naquela ocasião, indicou o vice naquela chapa, que foi o Jean Nazareth, bem lembrado aqui durante o nosso bate-papo. Agora, para finalizar, Jean, e aí nós estamos explorando bastante esse momento a visita que o senhor nos faz, para encerrar aí o nosso bate-papo, o senhor acha que o PT está pronto, mesmo diante ao desgaste, ao momento econômico do país, em que o país eventualmente vive esse momento dramático economicamente falando? Recentemente, essa semana, inclusive, uma das principais figuras do Partido dos Trabalhadores no cenário nacional, o senador Delcídio do Amaral, teve aí, acabou a justiça eventualmente dando a liberdade a ele, me parece que ele está numa delação premiada, enfim. Como é que eventualmente o senhor avalia todo esse contexto da dificuldade política, esse momento econômico que o país atravessa, e aí grande parte é responsabilidade, né? Quem está na gestão, eventualmente, é quem leva os ônus e os bônus, e o PT, eventualmente, com o governo Dilma, leva todo esse ônus, né, desse momento crítico de caos administrativamente falando, né, nas finanças do país, enfim. Como é que vai ser disputar a eleição pelo PT? Essa é a grande pergunta. Assim, o senhor acredita que o PT vai conseguir dar a volta por cima e já mostrar nas urnas, nessas eleições, um resultado satisfatório? Como é que o senhor vê isso? Primeiro, te agradecer pela pergunta. Gostei, porque o que você fala é o que a gente escuta em todas as nossas reuniões, e tem grupo de WhatsApp e coisa e tal. Bom, Marcos, eu penso o seguinte, se você hoje vir esses grupos políticos ou qualquer outra roda, o PT ainda é o centro. O PT ainda é o que vai virar do PT. E agora? E o PT vai para cá, e o PT vai para lá. E o nosso município é um município atípico. Nós temos aproximadamente 1% dos assentados do país. Aqui em Sidrolândia, o Zeca do PT fez 4.250 votos. Isso não dá para falar, o Jean saiu fazer campanha para o Zeca e ele fez 4.250 votos para o Zeca do PT. Não, o Zeca é uma figura ao qual representa o PT. Se você for dar uma olhada em todas as pesquisas, o PT baixou, porque antes ele tinha média de 30 e poucos por cento das intenções de voto em qualquer pesquisa que saísse. Hoje caiu. Só que, por nosso espanto, o PT caiu, mas os outros partidos não aumentaram.
Não aumentaram, continuou na mesma faixa. E o que significa isso? Que a população talvez perdeu um pouco do crédito com o PT. Porém, ela mesma espera que o PT volte a ser aquele PT de antes. Aquele PT que vai para a rua, aquele PT de luta, que defende o trabalhador. É isso que a população quer. Você sente isso, em pesquisa fala isso, que a população quer que o PT volte ao que ia ser antes. A questão do nosso senador. Queria deixar aqui bem claro, o senador Delcídio é um dos caras que mais viabilizou recursos para o nosso estado, aqui para o nosso município também, tem muitas coisas que foi colocado pelo senador. E às vezes a pessoa, até fui criticado esses dias, porque no meu Face eu postei várias fotos minhas com o senador, e eu falo assim, poxa, antes ele me servia, e agora porque ele foi preso não me serve? Você entendeu? E ele foi preso numa questão para a investigação da Polícia Federal, onde não terminou todo o inquérito. Não terminou. Ele foi feito detido para uma investigação. Daqui a pouco, não aconteceu nada, ou pode ter acontecido. Se acontecer, ele vai pagar. Tem que pagar, sou a favor. O cara fez errado, ele vai ter que ir lá, vai ter que pagar. Porém, até o momento não foi ainda transitado e julgado o que aconteceu com o senador. Assim, como tem o senador, tem o próprio Eduardo Cunha, com 6, 7 contas aí não declaradas. E o que aconteceu com ele até agora? Nada. Você entendeu? Então, assim, não estou dizendo que não tem que acontecer com o senador. Eu acho que nós não temos que fugir das nossas origens. Você entendeu? Se o Delcídio fez alguma coisa errada, não vai ser eu que vou criminalizá-lo. Vai ser a justiça. Isso é papel da justiça. Então, vou deixar para lá. Sei que foi um grande senador, é um grande senador, porque ainda detém do cargo. Acredito que, com tudo isso que aconteceu, é natural que o cara vai fazer um reanálise de todo o mandato dele. E nesse reanálise do Delcídio, acredito eu que nós vamos conseguir bastante recurso ainda para a Cidrolândia. Ex-vereador Jean Nazaretti, muito obrigado pela sua participação. Desejamos sucesso nesta caminhada. A gente sabe que não é uma caminhada fácil, né? Muitos espinhos aí pelo caminho, você vai ter que eventualmente desviar, tirar algumas pedras, enfim, ajustar. E política é isso, né? Política é uma arte. Então esperamos que o senhor tenha êxito nessa caminhada e nosso muito obrigado. Bom, Marcos, eu queria agradecer você também pelo espaço e queria dizer para você, nós estamos trabalhando sim para ser candidato do PT, nós estamos mudando alguma forma de pensar e de agir. Antes, o que nós fazíamos? Nós reuníamos o diretório, dali nós escolhíamos um nome, e esse nome até o final, chegava lá no fim e não agradava o grupo A e o grupo B. Agora nós estamos mudando isso. Nós não podemos deixar o Jean querer ser maior que o PT. Nós não podemos deixar o Vanderlei, que é nosso presidente, ser maior que o PT. Nós não podemos deixar o Márcio Marchetti ser maior que o PT. Não podemos ser o Vadinho dizer que é maior que o PT. O PT é maior que nós. Amanhã depois o Lula vai sair, amanhã depois o Zeca do PT vai sair e o PT vai continuar. O partido vai ter que dar andamento na sua vida, né? Então, o que nós estamos fazendo? Agora nós estamos procurando os indígenas, nós estamos procurando os movimentos sociais. Já conversei com o pessoal do MST, já conversei com o pessoal da CUT, vou conversar com o pessoal da FETAG. Eu quero esse grupo unido, eu quero esse pessoal dentro do PT. O PT não vai ser mais só diretória executiva. Agora nós vamos trazer a massa, nós vamos trazer a militância aqui mesmo para conversar, nós vamos colocar esse povo na rua. E você vai ver que nós vamos vermelhar a Cidrolândia. Pode ter certeza disso. Medo não tem. Botina nova eu já comprei uma, estou pronto para gastar ela durante esses meses que faltam aí para a campanha. Estou pronto, se o meu partido assim achar, e a militância que vai dizer isso, se o meu nome aparecer como o melhor nome dentro do partido, quero fazer jus a ele. E o projeto não é meu. O projeto não é do Jean. O projeto você pode ter certeza que é do PT. Há 20 anos atrás tinha um corajoso aqui que chamava Rubens Succo, ao qual saiu o candidato e veio aqui, não fez feio, fez 1.000 e poucos votos naquela época. Acredito eu que se me der a oportunidade eu vou dar muito trabalho para o nosso adversário, pode ter certeza. Se não ganhar, vai bater na trave, mas a intenção é ganhar. Obrigado.